uma futura potência mundial. Você está preparado para viver em um mundo onde a China se tornará uma potência cada vez maior? Todos os números relacionados ao país são surpreendentes, a começar pela sua população de 1 bilhão e 300 milhões, e a sua economia que assusta até mesmo grandes empresas mundiais. Nos últimos anos, a taxa de crescimento ficou em torno de 9%, a maior do mundo. É o mínimo necessário para ter um explosivo crescimento demográfico do país. No total de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, 200 milhões, ou seja, mais do que o Brasil inteiro, pertence às classes A e B. Outros 200 milhões são formados pela classe média baixa. Os demais se dividem em escalas que vão caindo até chegar ao campo, onde as pessoas vivem com o equivalente a R$30 por mês. Nessa faixa estão incluídas 150 milhões de pessoas. O salário médio de um trabalhador na China varia entre R$400 e R$1.000 por mês, mas somando o custo de moradia e do transporte, o que sobra é muito pouco para garantir o alimento. Para se sustentar e crescer a passos largos, a China deixou para trás os ideais da Revolução Cultural de Mao Tse-tung, que implantou o comunismo no país. Achamos uma entrevista do embaixador Afonso Celso de Ouro Preto, que representou o Brasil por lá durante 5 anos. A China se define oficialmente como Estado comunista, mas na prática tem muito pouco de comunista hoje em dia. Tem empresas estatais importantes e pronto. As relações são essencialmente capitalistas hoje. Na época em que a China era realmente comunista, na época de Mao Tse-tung, as preocupações eram outras, eram de fazer uma reforma social, eram de assegurar, confirmar a segurança do país, etc. Hoje a preocupação é enriquecer, ganhar dinheiro. A China de hoje tem 2 grandes muralhas. A primeira, que todo mundo já ouviu falar, é a construção milenar feita em pedra que atravessa uma boa parte do país. A segunda é invisível pela população. E essa muralha é conhecida como The Great Fire of China. Ela é formada por dezenas de milhares de sensores que vigiam os serviços de internet do país, para evitar a circulação de notícias ou comentários que desagradem o regime. Palavras como democracia, eleições e liberdade de expressão não podem existir no vocabulário dos chineses. Se alguém tentar escrevê-las, o site é localizado e bloqueado imediatamente. Internautas chineses estão proibidos de utilizar o site de relacionamento pessoal Facebook e o sistema de mensagens rápidas Twitter. No lugar deles, existem serviços oferecidos pelo governo que são estreitamente vigiados pelos censores. A organização Repórteres Sem Fronteira qualifica a China como inimiga da internet e informa que o sistema de bloqueio criado pelo país é um dos mais avançados do mundo, capaz de interferir em dezenas de milhares de sites simultaneamente a partir de filtragem de palavras. Apesar de todas as restrições, o número de internautas no país não para de crescer, atualmente estimado em 457 milhões, mais do que o dobro da população do Brasil. Para se tornar a maior potência mundial, a China ainda precisa, pelo menos, dobrar as riquezas que produz. Mas além da economia, ainda há o poderio militar e a influência cultural, que são mais difíceis de serem alcançados. Veja essa análise de Afonso Celso de Ouro Preto, que foi embaixador do Brasil na China. Até o final do século XVIII, início do século XIX, a China era mais importante que a Europa. Depois, com a Revolução Industrial, com o desenvolvimento da tecnologia moderna, a China foi diminuindo e o Ocidente foi subindo. Nós estaríamos, talvez, assistindo hoje a um retorno à posição de 200 anos atrás, quando a China era muito mais, tinha uma massa crítica muito maior que a Europa. Tinha poucos contatos com a Europa, mas a massa crítica que ela possuía naquela época era mais importante que a Europa. E em certas áreas, tecnicamente, ela estava mais adiantada. Ela tinha inventado a imprensa, ela tinha inventado a bússola, enfim, havia uma tecnologia importante na China. Inventores do papel, da pólvora, da bússola, do papel moeda e de inúmeras outras ideias que mudaram o mundo,
Os chineses têm uma história rica que vai a milênios antes da era cristã. No século XX, o país passou por profundas transformações, como vocês irão ver nessa rápida sequência. Esse documentário termina por aqui. Tchau, ou como diriam em chinês, Zaijian.